Shalom, gostaria de compartilhar mais um Dvar Torah muito bom que eu escutei do Rav Zamir Cohen, com os acréscimos do Rav Yedia Bonito que eu escutei no Beit HaKnesset há umas semanas atrás. A gente leu a Parashá Meketz, que é na Parashá que Yosef tem os sonhos e ele resolve o sonho do Paró. Na verdade é depois, na Parashá que o faraó tem os sonhos e ele vai lá e resolve. Está escrito que depois que Yosef resolveu os sonhos do Sara Mashkim, do ministro das bebidas, do faraó, ele fala uma coisa interessante de falar. Ele fala para ele: Kim zachartani itcha kasher itav lach. Ele falou: assim que você lembrar de mim, assim como eu fiz uma bondade para você, resolvi teu sonho, e você faz comigo o resto de uma bondade. Ele fala de novo a vez: kartani. Ele parou e você me lembra para o Paró, para ele me tirar, me tira dessa prisão que eu estou. E aqui nos psukim, nos versículos, a gente vê duas vezes você falando a palavra Veskartani, lembre de mim. E aqui, os nossos Rahamim, nossos sábios, falam que por ele ter falado mais duas vezes essa palavra, ele ficou mais 2 anos preso. Além dos 10 anos que ele ficou mais 2. E fica a pergunta, por que ele foi castigado? Porque ele confiou numa pessoa? Porque ele pôs sua confiança numa pessoa de carne e osso, em vez de confiar em Hashem? E por outro lado, a gente tem uma contradição que diz no Teilim, os psukim falar em qual? Teilim mesmo, Teilim 40, versículo 5, ele fala: Ashrei HaGever Asher Sam Hashem Miftaho. Louvável a pessoa que coloca Hashem como sua fonte de confiança. Esse é Yosef, dizem nossos sábios. Ele não foi pedir ajuda para pessoas de carne e osso, para seres humanos, e sim para o rei do universo. Então fica a contradição. Por um lado, ele foi castigado porque ele falou 2 vezes a palavra e lembra de mim. Por outro lado, os nossos sábios falam que no Teilim fala: louvável a pessoa que coloca a sua confiança em Hashem, esse é Yosef. Como pode ser? Como tem essa contradição aqui? Então, a princípio, mas não é que a pessoa, a gente vê desde Bereshit, né, do começo da criação, que foi colocada sobre a pessoa a obrigação da Shtadlut, que a pessoa tem que se esforçar. E não é que aqui Yosef está fazendo a sua Shtadlut, o seu esforço para sair da prisão que ele estava. Que ele foi preso injustamente, tá? Mas vou entrar no mérito. Então, qual foi o erro dele aqui? E por outro lado, então, se ele não tem esse nível de confiança, como a gente fala no outro lado, no Teilim, nos Salmos, que louvável a pessoa que confia em Hashem, esse é Yosef. Como a gente resolve tirar essa contradição? Então, por um lado, parece que se ele tivesse pedido, Yosef tivesse pedido para o ministro das bebidas que estava preso lá, com ele, depois, de acordo com a solução do sonho, ele foi restaurado ao seu cargo anterior, para fazer o que ele fazia. Se ele tivesse falado uma vez, Vezachartani, ele ia ficar, em vez de 12 anos preso, 11. Né? Uma vez falou uma vez, então, 1 ano a mais. Só que não é assim. Nossos sábios nos dizem, nos contam, se ele tivesse falado uma vez só, era suficiente. Que essa era a Shtadlut, esse era o esforço saudável que ele tinha que fazer, ele falou uma vez. E saber que isso era só Shtadlut, só era o esforço mínimo que ele tinha que fazer para poder sair de lá. Que dali para frente Hashem ia cuidar da história. Mas a partir do momento que ele falou 2 vezes, ele está mostrando que a primeira vez ele já não estava confiando muito. E a segunda que ele falou de novo é que ele está colocando a confiança dele numa pessoa. Óbvio que no nosso nível isso seria mais do que o mínimo. Ele já teria falado umas 20 vezes: lembra de mim, ó, te fiz uma ajuda aqui, me ajuda ali, falar com o rei, me tira dessa. Mas no nível elevado que Yosef tinha, que ele via Hashem com todo o seu coração, com toda a sua alma, ter falado 2 vezes era uma falta de moral, uma falta de fé, de confiança em Hashem. Mais para frente, ele consegue arrumar esse erro, entre aspas, que ele fez. No nível dele foi um erro. Quando o Faraó chama ele e fala: eu tive um sonho e ninguém consegue resolver. Imagina, o rei da maior superpotência da época, que era o Egito, te chama e fala: eu escutei que você
sabe resolver os sonhos. Uau, que chance você tem aqui de falar com o rei. Fala, beleza, eu vou te resolver o teu sonho, mas me tira dessa. O que você fala nessa hora? Fala, Beladai, não sou eu. Tudo que você me contar, quem vai resolver teus sonhos, quem vai poder falar o que significa, é só Hashem, não sou eu. E aqui ele consegue ele consegue, corrigir todo esse erro que ele fez no nível dele, de ter falado 2 vezes, vezes a Hartane. Então ele vai de um extremo para o outro e fala, uau, no auge da oportunidade que ele tinha, falar, não, sou eu mesmo, deixar comigo, tá tranquilo. Ele fala, não sou eu, quem vai resolver é Hashem. E aqui ele mostra a grandeza dele, como ele confiava em Hashem, ele não colocou os créditos para ele, sim, para quem criou o mundo. E o Rambam, o Maimônides, ele nos diz que para a pessoa corrigir alguma característica pessoal que ela tem que ir primeiro para o outro extremo, para depois ir colocando a pessoa para o meio. Por exemplo, se é uma pessoa muito orgulhosa, ela tem que ficar mais cabeça baixa, deixar ser mais humilhada até ela chegar no caminho do meio. Ou seja, primeiro você leva para o outro extremo para poder chegar ao meio. E assim fez Yosef. Ele foi lá para o extremo, no auge que ele tinha a oportunidade, perante todos os ministros, todo mundo mais importante. No faraó ele fala, não sei o que foi resolver Hashem, aí ele conseguiu corrigir isso e mostrar que a confiança dele estava apenas em Hashem. E por isso a gente gira também o Sevivon em Hanukkah, que foi uma festa que passou há pouco tempo, e mostra que Hashem colocou os halashim, be'ad gborim, os fracos na mão, os fortes na mão dos fracos, numerosos na mão de poucos, que era tudo que aconteceu. O Império Grego estava lá dominando o território de Israel, e como pode ser que uma família pequena, uma pessoa sem preparo de guerra saiu para lutar com os gregos e sim venceram. A princípio, eu escutei no Shabbat da Rav Benit Shlita, ele falou o seguinte, como é possível, o que permitiu os gregos irem lá, essa família dos Hashmonaim, que lutaram com os gregos, lutarem essa batalha de Hanukkah? Você não pode se colocar em perigo. Mas aqui mostra que eles tinham um nível de fé muito grande. Eles falam, nosso esforço a gente vai fazer o mínimo necessário que está nas nossas mãos, é sair lutar. O que vai acontecer? Deus que sabe. Né? A gente não pode se colocar em risco, mas de acordo com o nível de fé da pessoa, ela faz a sua luta, ela faz o seu esforço. E aqui a gente aprende que a gente tem que fazer um esforço saudável, seja para o nosso sustento, para a nossa saúde, a gente tem que cuidar, não tem que deixar de lado, mas também não ficar na noia de tudo. A gente tem que ser o caminho do meio, fazer os caminhos, os meios, as medidas necessárias para se cuidar, também aqui em Israel, dos Mechablim, dos terroristas, Imach Shemam, mas sem entrar na loucura. A gente tem que fazer o nosso esforço, mas saber que tudo depende de Hashem. Então, quanto mais a gente vai subindo nessa escala de Muná, menos vai ser o esforço. Mas, obviamente, estão falando para não fazer nada, ficar em casa. Tem que fazer o esforço, saber, saudável, de acordo com o nível de cada um. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa crescer em Muná e fé, para deixar tudo nas mãos de Hashem. Shabbat Shalom e até a próxima.